Olá, estamos começando mais um programa Livres Ideias, uma iniciativa do Senas Pré-Vestibular e Concursos em parceria com o Café e Livraria Espaço B. Hoje, debatendo aqui um balanço geral das Olimpíadas no Brasil e o esporte aqui no nosso país. Eu trouxe para conversar com a gente o Madruga Félix Joga Bonito, é isso mesmo? É o Madruga Félix. Ah, tá certo. Madruga que é apresentador do programa Rodada Esportiva, né? Isso. Divide a apresentação, na verdade, com o querido André, é isso mesmo? André Oliveira, também apresentador do programa Rodada Esportiva. Bom, gente, sem mais delongas, né? Vamos entrar no nosso tema. E aí, como vocês acham que foi o balanço das Olimpíadas no país? O balanço, né, que eu faço a respeito das Olimpíadas foi bem positivo. Acho que esperavam-se, né, uma Olimpíadas muito catastrófica, vamos dizer assim, devido à situação econômica e política no Brasil. Porém, acho que superamos isso e conseguimos fazer uma Olimpíada a nível de primeiro mundo, em termos de estrutura física, uma estrutura assim, olímpica, na verdade. Eu acho que o balanço foi muito positivo, superou as expectativas. A começar pela abertura das Olimpíadas. Né? A abertura foi algo fantástica, fantástico, com certeza. Acho que quem não assistiu à abertura das Olimpíadas deve procurar aí no YouTube, né? Sim, merece assistir realmente, porque foi algo marcante mesmo. Não teve Cláudia Leite. Não, ótimo, não teve, ótimo, fantástico, né? Já foi muito não bom. ter já só já é um ponto positivo. Né? É um ponto extremamente positivo, né? Acho que as aberturas serviu para valorizar não só a cultura do país, né, que foi extremamente enriquecedor, mas também trazer nomes que inclusive mataram de raiva os gringos dos Estados Unidos, né? Sim. Santos Dumont mataram ele de raiva. Exatamente, não, ele foi muito legal, foi né? muito Sim, legal. Dumont. E foi um espetáculo de tecnologia também, certeza, de beleza. Com toda certeza. Valeu Isso demais. com um investimento muito inferior ao que tinha sido na Olimpíada de Londres, em 2012, né? Olimpíadas realizada na Inglaterra. Foi um investimento muito superior deste agora no Brasil, no Rio de 2016. Mas o balanço que eu faço também sobre as Olimpíadas é o mesmo pensamento do Madruga. Eu acho que superou as minhas expectativas também de todos os brasileiros. A gente que talvez esperava Olimpíadas com algumas falhas, alguns problemas técnicos, muitas delegações talvez reclamando da estrutura do Brasil, assim como eu vi um pouco na Copa do Mundo. Algumas delegações chegaram a reclamar sobre a estrutura, sobre transporte, que foi um caos realmente na Copa do Mundo. No começo das Olimpíadas a gente passou um aperto, né? Antes da abertura, né? Acho que foi a delegação da Austrália. Da Austrália reclamou. Principalmente da Austrália, né? Tivemos problemas nos alojamentos da delegação australiana, que chegou até a deixar o Parque Olímpico, né? E se instalar em hotéis nas proximidades ali da Vila Olímpica. E depois de 3 dias, né? Quando a manutenção, enfim, conseguiu colocar tudo em ordem, a delegação australiana aceitou voltar para o Parque Olímpico, assim como a delegação sueca, que um dia depois que a delegação australiana deixou, a delegação da Suécia também deixou o Parque Olímpico, mas foram coisas que foram sanadas rapidamente e tudo foi conduzido da melhor forma possível. Um momento de tensãozinha inicial, né? Inicial, mas já depois dentro da expectativa do brasileiro. Aí acredito que no decorrer da partir dali, a expectativa superou. Porque ali já mostrava que poderia ser um caos, realmente, a Olimpíada. Antes de começar a abertura já teve problemas. Então, de fato, a expectativa naquele momento me deu medo. Eu pensei, vai ser uma tragédia, a gente talvez até consiga realizar as Olimpíadas, mas passando um pouco de vergonha. Mas, de fato, não foi o que aconteceu. As Olimpíadas realmente deixaram marca aqui no Brasil. Muitos até saíram daqui falando que foi a melhor Olimpíadas. A melhor Olimpíadas, né, de todos os tempos. Verdade. Tinha que avaliar muito, aí teve muitas Olimpíadas legais. Eu lembro da abertura das Olimpíadas 2008 da China, né, em Pequim. Realmente foi fantástico. Aquilo ali emocionou o mundo naquele momento, mostrando o espírito olímpico. Assim como neste ano também, todo mundo ali mostrando o espírito olímpico. A gente reparou também nas medalhas de ouro que veio pelo Brasil. É assunto demais aí pra gente poder... E antes de entrar nesse assunto, só que você já falou das Olimpíadas aí, da China, né, que aconteceram. Agora as próximas são as Olimpíadas em Tóquio. Eu acho que no meu planejamento aqui já deve estar pronto, né? Olhando assim, a estrutura já deve estar... Conhecendo a cultura japonesa, Conhecendo a cultura japonesa, já deve, os estádios já devem estar tudo. Isso é a mesma situação também na Copa do Mundo 2018 na Rússia, que ele já tem 4 estádios prontos. Isso 2 anos que antecede a competição, já tem 2 estádios prontos. É algo realmente fora do comum se esperar aqui no Brasil, com muitos estádios sendo entregues em última hora, né? A Arena da Baixada, por exemplo, em Curitiba, foi entregue 1 mês antes da Copa do Mundo para o comitê naquela ocasião. E a Copa também de 2022 no Catar
com muitos estádios já prontos, já elaborando muitos esquemas. Então mostra também a estrutura como os outros países já estão preparados. Essa situação que você levantou sobre Tóquio, realmente já deve estar ali com quase tudo pronto. E em termos de Copa, houve um avanço em termos de organização de evento? Assim, entre a organização da Copa do Mundo e a organização das Olimpíadas? Acredito que sim. Acredito que teve um avanço devido a alguns erros que aconteceram na preparação da Copa. Acho que ficaram de exemplo, serviram de modelo também para que não se repetissem em 2016. Acho que os erros que aconteceram nas Olimpíadas não foram os mesmos erros que aconteceram nos momentos iniciais da Copa do Mundo. Um legado que fica, por exemplo, né, algo muito bacana, questão de aeroportos, que a gente tem vias, né, transporte, melhorou bastante a partir da Copa do Mundo. E da Copa para cá fizeram-se muitos testes para que os erros de lá não se repetissem agora em 2016. Tanto é que os erros que a gente pelo menos acompanhou foram erros diferentes em relação à Copa de 2014. E eu acho interessante a gente falar também uma tensão, uma preocupação que muita gente tinha, inclusive eu também tinha, né? Era que houvesse algum atentado terrorista durante a realização das Olimpíadas, né? Bom, a gente até gravou um programa aqui sobre Olimpíadas e ameaça terrorista às Olimpíadas no Brasil, né? Sim. E felizmente não se concretizou, né? Não aconteceu. Então isso é ótimo e há de se parabenizar. A gente deve criticar quando se deve criticar, mas deve parabenizar quando se deve parabenizar. E eu acho que isso é mérito, em boa parte, do então governo, né? Não desse governo, mas do governo federal, né? Que investiu uma soma enorme de dinheiro em defesa, em inteligência, né? A ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, mas a Polícia Federal realizaram um excelente trabalho, devem ser parabenizados também, né? Correu sem... Então o balanço que a gente faz é realmente extremamente positivo, né? Exato. Porque parece que todos aqueles pontos negativos que a gente esperava nas Olimpíadas acabou que não aconteceu. É verdade. Então isso aí já reflete bem o legado que deixou as Olimpíadas. Acho realmente que você uma Olimpíada pode que emocionou. até me ajudar nessa questão, que você falou que fez um programa sobre o terrorismo, né, as Olimpíadas. Eu vi, né, não sei se foi informação infundada ou se realmente aconteceu, que o Estado Islâmico, né, garantiu que faria um atentado durante as Olimpíadas, né, no Rio 2016. Houve uma ameaça, houve uma ameaça de um integrante de uma hierarquia relativamente elevada dentro do Estado Islâmico, né, convocando, na verdade, seus adeptos, né, seus radicais lá, a executar algum atentado aqui. Felizmente não aconteceu. Antes das Olimpíadas, talvez vocês devem lembrar, né, houve um caso de prisões de, se não me engano, 10 pessoas, 9, 10 pessoas que foram presas. Eu lembro desse essa ameaça ainda parece meio polêmica, não parece de fato existiu mesmo, mas existindo ou não aconteceu, não se confirmou. Então é ótimo para nós, né? E derrota para o Estado Islâmico. Eu falo uma derrota para o Estado Islâmico, para grupos terroristas, porque com certeza eles quiseram. Exatamente, né? Eles A vontade, com certeza, existiu. Porque é um evento mundial, delegações concentrados aqui. E eu lembro ainda, né, que pessoas, os críticos radicais também, né, chegaram até a ponto de chegar a sensacionalizar, né, nas redes sociais, dizendo que o Estado Islâmico desistiu porque o Estado Islâmico assumiu que o Brasil não tinha escritura para sediar um atentado terrorista, né? Então, pelo menos para isso, que bom, né? Para realizar uma Olimpíadas realmente digna, que emocionou a todos, realmente o espírito olímpico parece que ainda está pairando aqui em todo o país, o Brasil teve capacidade. Né? Eu acho que quando o maior problema ou o maior vexame de todo o evento cabe a um esportista dos Estados Unidos, a um nadador dos Estados Unidos, e não a nós, tá ótimo. Tá ótimo. Ótimo. Eu já vi que os problemas não estão só do lado de cá, né? Também tem os problemas lá. Gerou uma discussão interessante. Se fosse um esportista brasileiro fazendo a mesma ação, né, o mesmo vandalismo que esse nadador norte-americano fez nos Estados Unidos, num evento lá, talvez a reação do governo de lá fosse bem mais severa do que toda certeza. Aqui ele teve que pagar, se não me engano, uma multa de 35 mil. Isso, né? Exatamente. Depois acho que a Justiça Superior recorreu e falou que devia ser mais, algo em torno de 100 mil. Agora eu acho que mas agora ele já está lá na casa dele. Os patrocinadores dele. Todos os patrocinadores ele perdeu. Agora ele está tentando retomar a carreira também. E é complicado. Depois de um episódio como este, é bem complicado ele conseguir readquirir, né, aquele staff que ele tinha, já que ele é o segundo
melhor que ele tinha, não, que ele ainda tem, mas conseguir de novo trazer essa personalidade de um atleta para a carreira dele novamente, porque depois do tão falado Michael Phelps, né, tão surpreendente Michael Phelps, ele é um grande também campeão. Americano também. Também americano, ou seja, são dois grandes atletas e um aí fazendo um episódio desse pega mal, né? Não pegou bem pra ele. E teve vários pedidos de desculpa de outras pessoas, né? Ele fez um meia-culpa, foi um pedido de desculpa meio... A gente assistiu uma entrevista, né? Você deve ter assistido a entrevista dele. Foi um pedido de desculpa meio meia-boca, né? Meia-boca, sem aquela desculpa genérica, né? É verdade, eu acho que eu prefiro o dinheiro. Eu acho que eu prefiro que ele pague a multa dele lá, porque esse pedido de desculpa não colou, não, né? Mas você vê a delegação norte-americana e outras pessoas, enfim, de fora pedindo desculpa, né? Em nome dele, se é que isso é possível, mas pedindo desculpa aos brasileiros pela ação dele, né? Porque de fato eles se encantaram com o Brasil, né? Com toda certeza. Se encantaram, nossa, aí tocou num ponto interessante. A gente acompanhando durante toda a Olimpíada o Usain Bolt, né? Falando, ele realmente parecia um brasileiro, acompanhando jogos de futebol, acompanhando outras modalidades, realmente dando aquele passeio aqui no Brasil. É um cara extraordinário aí, vencedor, recordista. Então mostrando o quanto que os brasileiros são aconchegantes para o cara pegar e vir fazer uma coisa dessa, realmente. Isso, verdade, né? Mas outra pessoa também, né? Outro atleta de renome, o Novak Djokovic. O tenista número 1 do mundo, foi eliminado na primeira fase do simples e saiu chorando, né? Uma imagem que comoveu os brasileiros, mas o carinho da torcida com ele durante toda a partida, eu acompanhei minha modalidade favorita, né? Por mais que eu trabalhe com futebol, eu sou fanático em tênis, mas ele deu uma entrevista e falou que me senti brasileiro por esses dias, porque ele nunca foi tão acolhido tão bem em nenhum outro lugar. Isso me surpreendeu, verdade. Porque é um atleta rodado, né? Então, Madruga, vou convidar você para a gente conversar sobre esses personagens icônicos, né, das Olimpíadas no próximo bloco. E pedir aí ao nosso telespectador para guardar um minutinho de intervalo e a gente volta e continua essa conversa.